Agora a gente tá voltando pra cidade de Carroé. A gente vai fazer o câmbio lá no Western Union, tá fechado quando a gente tentou de manhã. Tentamos encontrar uma coisa do Western Union, mas a gente não encontrou dinheiro. A gente perdeu bastante tempo ontem em Bahia Blanca, tentando fazer câmbio da Western Union. Bom, a gente... o Henrique tinha falado mais cedo que a gente tava com problema no Western Union, né? E na verdade, desde ontem, a gente já vem tentado sacar dinheiro, né? Nas cidades que a gente passava. A primeira teoria que a gente tinha é de como a gente estava em cidades pequenas, que no caso é Carroé, ficou mais difícil mesmo, tinha só dois pontos, né? Sendo que o deles é um correio, e o correio aparentemente ele não faz esse tipo de transferência. Então ele finaliza a transação iniciada pelo aplicativo, né? Então já é um lugar que já não conta. A gente achou outro, conseguimos pegar, mas como a gente tá em 3 carros e tinha bastante saco pra fazer, a gente não ficou com quantias altas na mão. Aí, devido a esse problema, a gente começou a ficar sem dinheiro. A gente parou em Bahia Blanca, que é uma cidade grande, é uma cidade maior. De fato tem várias agências, só que o problema do Western Union no geral pra gente tá sendo achar agências abertas nos períodos que a gente tá na cidade. Então aqui é bem comum fazerem a siesta, então vários lugares não abrem do meio-dia às 4 da tarde. Então fica todo esse período que às vezes a gente tá lá e o lugar não tá aberto. O aplicativo ele é extremamente desatualizado, então ele indica várias unidades que ou elas não existem ou o horário de funcionamento tá errado. Então a gente via o horário de funcionamento no aplicativo, ia até o local e na frente estava uma placa escrito a partir de tal horário ou não temos. Então, cara, a gente ficou muito tempo correndo atrás do rabo, assim. Ontem mesmo foi o dia inteiro. Não. A gente perdeu grande parte da tarde ontem, né? Em Bahia Blanca. E a gente fez um desvio grande pra ir até lá, na esperança que seria fácil, e não foi. Chegamos tarde no camping, então foi bem ruim, assim. Cansativo, gente, é estressante, né? Aí hoje pela manhã a gente foi na cidade, nos outros locais que tinham. E também, assim, cara, na Argentina, no geral, as coisas abrem tarde, né? Tipo assim, você não encontra quase nada aberto antes das 8 da manhã. Não, antes das 8 nada. Antes das 8 é 0, né? Então a gente... E a maioria ainda assim é depois das 9 que abre. Exato, então, tipo, a gente tá sempre acostumado a sair mais cedo dos lugares porque a gente toca distâncias longas e a gente prefere chegar mais cedo onde a gente tá indo. Então a gente teve que segurar na cidade que a gente tava. Fomos em várias agências, a gente deve ter ido que eram 2 agências que existiam em Las Grutas, que era onde a gente estava acampando. A gente foi nas 2 e uma delas não existia, e a outra que existia só fazia o Western Union depois das 5h30 da tarde. E a gente foi para a cidade do lado, que era San Antônio Oeste, que era um pouco maior, e lá tinham mais 7 agências, tá? A gente rodou todas elas, a gente e o nosso casal de amigos, a gente rodou elas. A gente achou uma agência que existia e que fazia o Western Union ainda. Nessa uma, a gente foi lá conversar com eles, falaram que não tinha nenhum dinheiro e não podiam fazer pra gente. A gente queria fazer transação pequena de, sei lá, R$200, que era pra rodar um dia pelo menos. Eles falaram, não tem que fazer, volta daqui a 2 horas que talvez tenha dinheiro, mas não posso garantir. Então tem sido um pouco frustrante, mas assim, o que a gente tem visto que tem dado certo, os melhores locais são lotéricas e lugares que tem o serviço de pago fácil, que é outro serviço aqui da Argentina que eles usam, acho que pra trocar dinheiro, né? Eles botam crédito no celular, eles fazem alguns saques pequenos, fazem transferências. É como se fosse uma lotérica do Brasil. Assim. Então as lotéricas, elas têm sido a nossa melhor aposta, assim, porque a maioria das agências do Western Union são tipo mercados de vila, assim, minúsculos, não é uma galera que roda com muito dinheiro. Então a gente está focando em achar lugares ou que fornecem serviço de seguros, que foi o lugar que a gente achou agora uma quantia bem boa para todo mundo ficar por um tempo sem precisar sacar. Então tá sendo mais assim, mas a gente tinha uma ideia que seria muito mais fácil. E além de tudo, é um processo extremamente lento, né? Em Bahia Blanca foram em torno de 20 a meia hora por pessoa para fazer um saque.
assim, é muito demorado tudo, assim, sabe? Eles têm que pegar, eles pegam todos os dados. Alguns lugares te pedem pra você dar a cópia do seu documento, porque eles não tiram a fotocópia, eles sempre precisam ter a fotocópia do seu documento. Vários deles têm a própria fotocopiadora no local, então eles tiram ali na hora, mas tem lugares que não tem, então você tem que contar que você vai precisar de várias cópias em mãos ou fazê-las ao longo do caminho para poder entregar nesses locais, né? Só uma coisa sobre Bahia Blanca, então é importante você nunca deixar acabar o seu dinheiro, não ter nenhum plano B, porque assim, lá em Bahia Blanca a gente foi em 3 pessoas, meus pais conseguiram sacar alguma coisa, o casal de amigos conseguiu sacar alguma coisa, eu tinha 3 saques, 3 transferências que a gente fez, porque a gente faz transferência pequena, porque por acaso não tem a totalidade do dinheiro, você consegue sacar alguma coisa, né? Eu consegui pegar uma transferência com o meu documento. Na segunda transferência o documento foi rejeitado, então eu tive, sei lá, que eu tinha que voltar em 1 hora para validar o documento, que aquilo lá não poderia mais fazer, então eu fiz um saque e foi isso. Assim, eu teria que voltar em 1 hora, a gente não tinha só 1 hora, então a gente foi embora. Então dicas no geral que a gente dá é tomar bastante atenção com os nomes, ele tem um campo chamado nome do meio, que o indicado é você nunca usar esse campo, é você colocar tanto o seu nome do meio quanto o sobrenome no campo do sobrenome, porque isso normalmente dá problema. Você sempre tomar cuidado com o documento que você vai cadastrar versus o documento que você vai mostrar, né? Por exemplo, eu cadastrei no meu Western Union o meu CPF, mas eu tô andando aqui com o meu passaporte, então eles tiveram que refazer o meu cadastro. Não é um impeditivo, mas é uma coisa a mais, depende da boa vontade da pessoa, né? Felizmente a gente achou um cara muito bom, muito gente boa, que fez essa ajuda, assim, porque eu não tinha me ligado disso. Então você sempre precisa tentar, né, com os teus documentos, o teu nome ele tem que estar batendo com o documento que você vai entrar, o documento que você vai colocar lá tem que bater com o que você vai mostrar, né? A gente conheceu um casal que ela não colocou o nome do meio, e daí ela não conseguia fazer os saques eficientemente. Tem alguns lados aceitáveis, né? Uma coisa importante assim de se dizer, se o Western Union é bem bom, a cotação é muito boa, enquanto a cotação oficial está em 31, aqui a paralela a gente está pegando no Western Union a 64, é o dobro da cotação basicamente, só que não conte com ele se você vai fazer uma viagem muito corrida, assim, se o teu tempo é muito corrido, se tu tem que sair muito cedo dos lugares e chegar muito tarde, isso começa a ficar difícil, sabe? Porque os horários das agências são, às vezes você tem que ficar esperando lá, então se a tua viagem é mais tranquila, se você consegue atrasar um dia, ou então sair um dia mais tarde e tocar menos tempo, aí, perfeito, a cotação é boa, tudo certinho. Mas se não, tem um plano B, traga dólar, habilite cartão internacional, traga já o peso, enfim, tem algum jeito de não depender disso. Use isso como um plano B, basicamente, assim, para reduzir o custo, mas não dependa disso, porque senão você vai se frustrar, assim. Ontem a gente estava bem estressado, estava bem difícil, assim, porque a gente estava ficando sem dinheiro, na verdade. A gente estava com dinheiro para abastecer um tanque e a gente não sabia quando a gente ia conseguir de novo, sabe? Fica foi bem estressante, né? Então, pelo menos a gente não tinha visto ninguém dar esse feedback que é um processo lento, que é um aplicativo desatualizado, as localizações elas também são desatualizadas, então apesar do lugar existir, ele tá a 1, 2, 3 esquinas diferente do negócio, assim. Então, cara, pelo menos nos locais que a gente foi, assim, não foi uma coisa super trivial, assim, e nos passaram uma ideia de que seria super tranquilo. Então, como o Henrique falou, ele tem muitas vantagens, a gente vai continuar usando, né? A gente fez saques e foi muito bom, a gente vai ter dinheiro por um belo tempo. É algo que a gente voltaria a usar em outras viagens, mas não como única opção. Não, né? Como única opção. Pensando se desse para voltar, a gente teria entrado já com mais dinheiro em mãos, né? Para pelo menos uns 3 dias, 4 dias de respiro, assim. E assim, a gente trouxe um pouco de dólar, a gente habilitou o cartão internacional, mas a gente não esperava que fosse ser assim, tão desse jeito, né? Mas enfim, se você teve uma experiência diferente, deixa nos comentários pra gente, a gente vai conversando aí nos comentários. Diga pra você como é que foi pra você o Western Union, se você teve mais alguma dificuldade, ou então se alguma coisa que a gente passou você não passou e achou diferente. Comenta aí com a gente vai conversando aí. Isso aí, mas fica a dica, aproveitem, se vierem pra cá usem, mas deem uma olhada antes. Beleza? Vamos tocar a viagem? Vamos.
Vamos lá. Bora.